Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Rapaziada, vamos falar sobre um assunto que chamou a atenção em meio às imagens divulgadas pelo São Paulo e as informações colhidas, apuradas por nós e também divulgadas aí pelos outros amigos setoristas, né, do clube, que também passaram alguns detalhes adicionais sobre o jogo treino do time do São Paulo contra a equipe sub-20, que marcou, de certa maneira, a primeira escalação de Hernan Crespo neste seu retorno ao clube do Morumbi. E muitos se atentaram a 2 fatos bastante significativos. O primeiro, a presença de Sabino na equipe titular, né? Como eu já tinha também falado na minha análise sobre a atividade, sobre o que eu achei do resultado, o que eu achei do desempenho do São Paulo, ele foi o escolhido para formar ali o trio de zaga ao lado do Alan Franco, que tinha essa expectativa de ser um jogador ali que fosse atuar pelo lado esquerdo, mas atuou centralizado, e do Ferrarese, que a gente já tinha antecipado lá no início da semana, que muito provavelmente vai ser o escolhido para funcionar ali do lado direito, né? O Sabino foi escolhido e com isso o Arboleda foi para o banco. Chamou a atenção. Assim como chamou a atenção também, vamos dizer assim, o fato de Bobadilla ter sido preterido, de certa maneira, pelo Crespo. Não é uma grande novidade assim, porque como a gente já revelou há algum tempinho atrás, o Bobadilla está na lista de negociações aí do São Paulo. Se a gente trouxe a informação, vou deixar a matéria linkada aqui embaixo nos comentários, mostrando que a diretoria informou o Crespo que talvez se tivesse uma proposta, e o Crespo falou, libera, pode vender, né? Não há grande empolgação do Crespo com o nome, com a qualidade de jogo mostrada pelo Bobadilla. E aí, na atividade de ontem, né, do jogo treino de ontem, o Bobadilla jogou pouco, entrou no finalzinho ali. Basicamente o Luan e o Negruti tiveram mais espaço do que o paraguaio. Vamos falar sobre isso, mas antes, você sabe, eu tenho que vir aqui e fazer o apelo tradicional para você, torcedor, para que você, né, ajude o Avante Meu Tricolor. Então, vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal, no momento que a minha sinusite ataca, bem durante a gravação do vídeo e bem na hora do jabá. Deixa o dedo aí no like aí, se inscreve no canal, compartilhe com todos os seus grupos aí de São Paulinos, de São Paulinas, aí no WhatsApp, no Telegram. Ajude, propague a palavra do Avante Meu Tricolor e ajude a gente a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, vire membro do canal, só R$ 7,99 por mês, e você ganha o direito aí como recompensa de entrar no grupo dos Avante Lovers, né, lá no WhatsApp, onde estou eu, o Márcio, toda a equipe, a AMT, toda a galera lá discutindo São Paulo 24 horas por dia. Lembrando que batemos 26.500 inscritos no nosso canal. Quando a gente bater 50 mil, vamos sortear entre os membros apenas uma camisa oficial do Tricolor. Oficial ou não, né? Você já vai entender, calma, não vou te dar uma camisa pirata, mas é que você vai escolher a camisa que você quer ganhar. A branca, a listrada, o terceiro uniforme, ou da Sal Store, né? Qualquer uma aí de São Paulo que você queira ganhar, você vai levar se você for contemplado. Mas temos que bater 50 mil inscritos, então ajude. Propague o canal, divulgue o canal aí na internetica tricolor aí e vire membro para poder concorrer. Só entre os membros é que esse presente vai ser sorteado, tá certo? Então, ajuda a gente aí, galera. Vamos lá, galera. Esses 2 pontos chamaram muita atenção, né? Primeiro, um motivo muito simples, né, que foi a escalação do Sabino. A gente já tinha falado no vídeo que a saída de jogo do Sabino
era um diferencial que o Crespo gostou. O Crespo tem essa ideia, é algo que veio do Zubeldia e que ele gostava, ele que via os jogos do São Paulo, ele me confessou para a diretoria, disse na coletiva de apresentação, inclusive, que mesmo fora do clube há 4 anos, continuou acompanhando, continuou seguindo, assistindo jogos. Então ele já tinha uma ideia básica dos jogadores do São Paulo e de certa maneira, das suas qualidades e dos seus defeitos, do que eles podiam acrescentar ou não para a sua proposta de jogo que vai ser implementada a partir do próximo final de semana. Diante disso, vai passar um motoqueiro aqui, talvez vai fazer um barulho, o motoqueiro faz barulho, um abraço a todos os motoqueiros aí do Brasil. Pior ainda, vai passar um caminhão também, hein? Caio, jornada dupla. Então vou dar um pause aqui e já volto. Voltando, jump cut, voltando aqui, o caminhão e a moto passaram, né? Então, sem barulho, o vídeo ficar bonitinho aqui, nesse cenário maravilhoso aqui do interior paulista, onde passa caminhão na rua, quem diria, né? O interior tá movimentado, sim, estou em trânsito, estou em viagem. Voltando, né, galera? Então, essa preposição de jogo dele, uma das coisas que ele gostava do time do Zubeldia, que ele pretende manter, é o início da armação das jogadas a partir da zaga. A gente sabe que o São Paulo, na verdade, desde a época do Dorival Júnior com o Beraldo, né, e com o próprio Ferrarese, já tinha essa proposta da zaga, do zagueiro, fazer a primeira linha ali de avanço, né? Por isso até a escolha por 3 zagueiros, segundo ele, para dar uma maior rigidez. Segundo ele contou lá, segundo a gente apurou, que ele falou lá dentro do São Paulo, né? Óbvio que ele não falou sobre isso na coletiva de apresentação, a única vez em que ele falou oficialmente como treinador do Tricolor, mas o papo que circula e que a gente apurou lá com fontes muito confiáveis lá de dentro. Então, essa linha defensiva, tal como era com o Zubeldia, tal como já vinha com o Dorival, no Carpini foi um pouco menos, vai ser o primeiro sprint ali de início da armação de jogada, e para isso ele precisava ter boa saída de jogo, né? E aí ele acha, no entendimento dele, que o Alan Franco, como zagueiro centralizado, auxiliando a saída de jogo pelo meio e também por conta da sua rápida capacidade de recomposição defensiva, e a gente sempre alertou aqui na época do Zubeldia que era um dos problemas do São Paulo, a recomposição defensiva, ficava muito exposto, né, ali, principalmente pelo meio mesmo, com o Alisson e com os 2 zagueiros abertos, tendo que auxiliar um pouco os laterais e com o Cédric avançando, mesmo com a entrada do Ferrarese, que teoricamente do lado do Ferrarese como lateral, né? Então, teoricamente, mesmo que o Ferrarese com lateral, o São Paulo não fazia uma compactação defensiva tão aprofundada. Agora, pelo visto, ele notou também esse problema e é o que ele vai tentar corrigir aí, né? Então, de certa maneira, a escolha do Sabino se dá por isso. Ele notou que a recomposição defensiva do Sabino pela esquerda é melhor do que a do Alan Franco. O Alan Franco tem mais agilidade com o Arboleda e nesse momento é o que ele espera. Espera um time veloz na transição a partir da zaga e com essa capacidade de recomposição defensiva melhor. E o Sabino, segundo que a gente apurou, sempre ressaltando, né, o Crespo nunca falou sobre isso, e talvez nem fale até sábado, né, quando ele vai reestrear contra o Flamengo, e aí sim vai ter a coletiva de imprensa, mas lá dentro a explicação básica é de que isso, porque o Sabino tem essa capacidade de armação de jogo ali pela esquerda, né? Até por conta disso ele foi contratado, né? Vamos lembrar disso, né? Sabino é uma indicação do Muricy Ramalho para apresentar esses predicados, né, essas qualidades que na época eram procuradas, um nome para substituir o Beraldo, né? Não estamos aqui falando que ele tem a mesma qualidade do Beraldo ou não. É só, como eu disse, a proposição de jogo, uma ideia de como jogar. Essa é a ideia do São Paulo, essa é a ideia que será mantida com o Crespo, e por isso a escolha pelo Sabino, que pode surpreender muita gente, né? De fato, eu falo no vídeo de análise do jogo treino que o Sabino não é um jogador assim que desperta muitas emoções, muitas comoções dentro da torcida são paulina, né? Existem muitas críticas acerca da sua qualidade, né? Por mais que ele tenha surpreendido, porque as expectativas eram bem mais baixas do que isso. Só que, vou repetir a frase que eu usei no outro vídeo, pelo jeito ele conseguiu encantar quem importa, que é o Crespão, é quem manda, quem vai escalar. Por outro lado, a gente tem o Bobadilha, né, pessoal? Bobadilha que a gente trouxe uma informação no Avante Meu Tricolor, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da matéria, não vou colocar no card, né? Vocês lembram, na época a matéria foi super mal recebida, né? Teve gente aí que
não vou usar o termo duvidar da gente, mas gente que questionou a informação, falou, não, imagina. Até porque o Zubeldia encerra a passagem dele pelo São Paulo com o Bobadilla de titular, né? Também, aquela situação, muito mais por conta das contusões, das suspensões, né? Vamos lembrar aqui que o Alisson ficou suspenso, Marcos Antônio contundido, do que propriamente por uma opção do treinador em contar com o Paraguai, né? Mas o fato é que a profecia, né, a profecia se fez como previsto, diria Racionais MCs, mas a informação não estava lá tão errada assim, né? Não, a informação não estava errada. Vocês entenderam a expressão linguística aqui usada, né? Mas, de fato, o Crespo não faz muita questão de ter o Bobadilla no elenco. Isso ficou meio que provado, mais uma vez, ontem, no jogo treino, quando o paraguaio atuou pouco, né? Ali do todo o período da atividade, aqui eu não vou cravar tempo, se foram 90 minutos ou não, porque as fontes com quem eu falei, cada uma deu um tempo diferente, então vamos fugir de armadilhas, né? Vamos ficar aí o tempo da atividade no genericão mesmo, né? Durante o tempo da atividade o Bobadilla atuou pouco, atuou ali 5, 10 minutos, né? Depois, quando o Crespo larga o 3-5-2, arma o time num esquema tradicional de 4-3-3, quando os dois meninos entram, o Luca e o Lucas Ferreira, o Luca pela esquerda, o Lucas Ferreira pela direita, o Rodriguinho na armação, então ele mudou, desculpa, gaguejei, ele mudou a tática do time ali no decorrer da atividade, né? Ele começa no 3-5-2, que de fato é o que ele vai utilizar, pelo qual ele tem planos de ser utilizado, e aí vai para um 4-3-3 ali, para testar variações de jogo mesmo, né? E dentro dessas variações de jogo, o Bobadilla entra ali, quando já estavam jogando entre aspas, trabalhando, né? Que era um jogo treino, o Luan e o Negrutti, né? Então ele entra no lugar do Negrutti para fazer esse papel de segundo volante, com o Luan de primeiro. Mas assim, pouco importa, na verdade, né? Porque assim, o conteúdo que a gente quer trazer ao debate aqui é especificamente sobre Nossa, a rua tá bem movimentada para interior, né? Deu para vocês perceberem, né? Tem até prédio, ó. Interior, agora tem prédio no interior. Vai passar outro carro, só porque eu falei. De fato, a utilização, né, do Bobadilla, né? Porque a diretoria falou, olha, talvez se chegar a proposta a gente venda. Pegou muito mal a polêmica na qual o jogador se envolveu, acusado de xenofobia, né? Foi preconceituoso lá contra um venezuelano no jogo contra o Tajeres, né? A história do falar que chamar de morto de fome. Ele que tem um colega, um companheiro de time que é venezuelano. Foi uma situação que não foi bem digerida. O Ferrarese sofreu muita pressão quando foi jogar lá com a seleção venezuelana nas eliminatórias para que ele se manifestasse, para que ele se posicionasse. Ele não quis se posicionar sobre o assunto. Para piorar, ele também, ao que tudo indica, ele não quis ser testemunha de defesa no caso. O São Paulo entende que foi assim uma coisa grave que, de certa maneira, afeta o rendimento do jogador internamente. Então, se aparecer proposta, ele de certa maneira é um jogador valorizado, né? Sempre teve essa penca de jogador valorizado por ter passaporte europeu, por ter uma carreira aí, uma carreira na seleção que chama mais atenção internacionalmente. E como a gente disse lá atrás na matéria, que eu vou deixar o link aqui, se parecer proposta, São Paulo não vai segurar não. E ao que tudo indica, o Crespo também concorda que não tem que ser segurado, que é um jogador que não vai trazer lá a grande valia para o plantel. Jogou pouco, foi pouco utilizado e tá aí meio que caindo, aí vai cair aí no poço do ostracismo, né? Porque Luan e Negrutti, o Luan é um xodó do treinador. Eu comento lá no outro vídeo que os dois têm uma relação quase pessoal. O Crespo adora o Luan adora o Crespo, natural, né? Um ajudou o outro muito na primeira passagem de 2021. E o Negrutti é um jovem da base que o Zubeldia não gostava, o Zubeldia não aprovava, né? Eu sempre ressalto aqui, se você pegar a entrevista do Zubeldia lá no Bola da Vez, né? Ele fala de maneira mais ampla, por mais tempo.
E algumas entrevistas exclusivas que ele deu a amigos aí setoristas também ao longo do período dele no São Paulo, ele sempre exalta a qualidade dos volantes brasileiros, a capacidade deles de sair do jogo. Até por conta disso ele quis usar o Oscar ali, né? Ele enxerga com uma posição chave ali no futebol a volância. E o Negrutti, para ele, tinha dificuldades, tinha deficiências na saída de jogo, na recomposição defensiva, principalmente. Por isso ele defendia a ideia, internamente, do Negrutti ser emprestado para ganhar uma maior bagagem, para quem sabe corrigir um pouco essas falhas, esses erros posicionais e afins, enfim. Só que a diretoria do São Paulo não pretendia fazer isso. A diretoria do São Paulo queria forçá-lo a utilizar o Negrutti, e o jogador meio que ficou ali no limbo, né? Ia pro banco uma vez ou outra, quando estava todo mundo suspenso, todo mundo, um monte de contundido, enfim. Agora com o Crespo, a gente já disse isso no outro vídeo, tal como o Luan, eles voltam a ganhar um protagonismo, entre aspas, bem entre aspas, a subir degraus aí nessa hierarquia do time São Paulino. Então, podem esperar aí que Negrutti e Luan vão ter muitas chances, vão ser relacionados para os jogos. O jogo treino mostrou isso, e o Bobadilla, de fato, se aparecer proposta a partir do dia 10, quando reabre a janela, nessa semana, inclusive, né? Tudo leva a crer mesmo que a diretoria do São Paulo não vai fazer grandes esforços para segurá-lo. Vai vendê-lo, vai despachá-lo, e o treinador deu a anuência. O jogo treino deixou isso muito claro. Tá certo, gente? Mais alguns detalhezinhos aí da atividade do São Paulo, que ela trouxe pra gente, novidades. Essa semana, intensidade total, porque vai recomeçar os jogos. Mais um brasileiro caiu e vocês estão felizes, né? Vocês ficaram felizes aí com o brasileiro que caiu, né? Que eu sei, né? Todo mundo ficou. A piada tá renovada, o Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras nunca venceu o Europeu e Mundial. Tem que aprender com o São Paulo aí como é que joga contra os times lá do velho continente. Tá certo? Já sabem, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo, ajuda a gente, faz o Pix, tá aqui do lado, aqui, em algum lugar da tela aqui vai estar o QR Code. Vira membro do canal, dá o amei aqui, ó, 3 pontinhos lá, gaste o seu engajamento do YouTube com a gente, né? E aí, ajuda a gente aí, da forma que der, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Beijo do gordo, tchau. São Paulo.